Esse vídeo é um vídeo assim como todos do canal, escrito e criado por mim. Qualquer semelhança será mera coincidência. Esta é uma obra de ficção criada e escrita pelo canal Célio Cardoso, exclusivamente para fins de entretenimento. Todos os personagens, acontecimentos, locais e situações apresentados nesta história são fictícios. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais é mera coincidência. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se para enfrentar o terror das Águas Negras. A pequena cidade de Vale Sombrio era conhecida por suas chuvas frequentes, mas naquela semana algo parecia diferente. O céu havia adquirido uma coloração cinzenta, quase negra. Os ventos sopravam com uma força incomum e os moradores comentavam que os animais estavam agindo de forma estranha. Elisa observava a tempestade pela janela de sua casa. "Você percebeu como tudo ficou silencioso?" perguntou ela ao irmão Fred. Fred deu de ombros. É só uma tempestade, Elisa." Mas João, amigo dos dois, não concordava. "Meu avô dizia que quando os pássaros desaparecem antes da chuva, alguma coisa ruim está chegando." Naquela noite, a energia caiu em toda a cidade. As ruas mergulharam na escuridão. Então a chuva começou. Primeiro algumas gotas, depois uma cortina de água tão intensa que parecia capaz de rasgar os telhados. Na manhã seguinte, as ruas estavam alagadas. Os moradores acreditavam que tudo voltaria ao normal em poucas horas, mas a chuva não parou, nem naquele dia, nem no seguinte. O rio que passava pela cidade começou a transbordar. Casas foram inundadas. Carros desapareceram sob a água barrenta. Enquanto ajudavam alguns vizinhos, Elisa notou algo estranho flutuando próximo à ponte. Parecia uma pessoa. Ela apontou. "Vocês viram aquilo?" Fred olhou, mas a figura afundou imediatamente. João ficou pálido. "Eu vi." "O quê?" Ela estava olhando para nós. O silêncio tomou conta dos três. Na terceira noite, um morador chamado Carlos desapareceu. Sua casa foi encontrada aberta. Não havia sinais de luta, apenas marcas de lama espalhadas pelo chão. Os policiais acreditaram que ele tinha sido levado pela enchente, mas algo não fazia sentido. As marcas de lama pareciam pegadas que vinham de dentro da água para dentro da casa, como se alguma coisa estivesse saído da enchente e não entrado nela. A notícia espalhou o medo pela cidade. A chuva continuava. As águas agora cobriam metade das ruas. Naquela noite, Elisa acordou ao ouvir algo batendo na janela. Ela se aproximou lentamente. Lá fora só havia escuridão. Então, um relâmpago iluminou o quintal. Por algum segundo, ela viu uma figura parada dentro da água, alta, magra, com olhos completamente brancos. Quando outro relâmpago surgiu, a criatura havia desaparecido. Elisa correu para acordar Fred, mas ninguém acreditou nela. No dia seguinte, as autoridades ordenaram a evacuação da cidade. Muitos moradores partiram, mas as estradas estavam bloqueadas. Pontes haviam sido destruídas
Vale Sombrio estava isolada, sem energia, sem comunicação, sem saída. Naquela noite, gritos ecoaram pelas ruas inundadas. Pessoas começaram a desaparecer uma após a outra, e sempre restavam pegadas de lama. João decidiu visitar a antiga biblioteca da cidade. Lá encontrou um diário centenário. O texto relatava uma enchente ocorrida há mais de 100 anos. Segundo os registros, dezenas de moradores desapareceram sem explicação. Os sobreviventes acreditavam que uma entidade habitava o rio, uma criatura chamada o Afogado. Diziam que ele surgia durante tempestades intermináveis e levava consigo aqueles que escutavam seu chamado. Naquela madrugada, Fred ouviu uma voz. Era fraca, quase um sussurro. Venha. Ele saiu da cama, andou até a porta, abriu, a água já cobria a rua. E lá no meio da enchente estava uma silhueta, imóvel. Esperando, Fred começou a caminhar em direção a ela, mas Elisa o segurou no último instante. Você ficou louco? Fred piscou. Parecia acordar de um transe. Eu vi algo me chamando. As águas continuaram subindo. Prédios começaram a ruir. Barcos improvisados navegavam entre telhados. A população restante lutava para sobreviver, mas o verdadeiro perigo não era a enchente, era o que estava escondido nela. Toda noite surgiam relatos de figuras observando as pessoas, sempre em silêncio, sempre dentro da água. Elisa, Fred e João decidiram buscar abrigo na antiga igreja, localizada sobre uma colina. Durante o trajeto, um nevoeiro tomou conta da enchente. Então eles viram dezenas de figuras paradas na água, imóveis, olhando para elas. Algumas pareciam pessoas desaparecidas, outras não pareciam humanas. Os três remaram desesperadamente, mas as figuras começaram a segui-los. Ao chegarem à igreja, descobriu uma verdade assustadora. O afogado não era apenas uma criatura, era formado pelas almas de todos aqueles que haviam morrido nas enchentes ao longo dos séculos. A tempestade servia para alimentá-lo, e quanto mais vítimas fazia, mais forte se tornava. Do lado de fora, as águas cercavam a construção. Centenas de rostos surgiam na superfície, observando, esperando. João encontrou uma passagem no antigo diário. Segundo a lenda, a entidade poderia ser enfraquecida se alguém enfrentasse as águas voluntariamente, sem medo, sem fugir. João tomou sua decisão. Antes que Elisa e Fred pudessem impedi-lo, ele saiu da igreja. Caminhou até a enchente. As águas começaram a girar ao seu redor. Um enorme vulto emergiu, e então tudo ficou silencioso. Quando o sol nasceu, a chuva finalmente havia parado. As águas começaram a baixar. A cidade estava destruída, mas os desaparecimentos cessaram. João nunca mais foi visto. Meses depois, enquanto ajudavam na reconstrução, Elisa e Fred encontraram algo estranho perto do rio. Uma fotografia antiga. Nela apareciam moradores da enchente de 100 anos atrás. Entre eles estava João, vestido roupas antigas, olhando diretamente para a câmera com um sorriso impossível. E desde então, sempre que nuvens negras cobrem o céu de Vale Sombrio, alguns moradores afirmam ver uma silhueta observando as águas, esperando pela próxima tempestade, para poder se alimentar e fazer novas vítimas. Se inscreva e ative as notificações no meu canal.